Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para a leitura da segunda aliá da Parashá Devarim. Parashá Devarim que vai de Deuteronômio 1, verso 1 até 3, verso 22. E a aliá de hoje, a segunda aliá, é Deuteronômio 1, verso 12 até o verso 27. E a gente começa a leitura também da Brit Hadashah, dessa semana, que a de hoje está em Mateus 24, do 1 ao 22. Isso, do 1 ao 22. Tudo aqui separadinho. A internet tá uma benção, assim, ó, tá uma maravilha. Então, assim, ontem eu fui subir o vídeo, demorou umas 3 horas, quase 4 horas pra subir um vídeo de 20 minutos. Que bênção, gente. Mas vai dar certo hoje também. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Te inscreve no canal para que dê engajamento nos vídeos, para que mais pessoas tenham acesso. Não porque eu estou aqui me autopromovendo, não, mas para que mais pessoas tenham acesso à palavra. Se você já está aqui há algum tempo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar. Eu trago aqui, eu não trago um ensino para vocês, mas eu trago aquilo que eu tenho lido e que eu tenho vivenciado. Eu tenho vivenciado. É uma maneira de transbordar. É a minha maneira de transbordar, de falar da palavra. Beleza? Bênção da Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, eterno, que nos outorga a Torá. Amém e amém. Segunda aliada para Parashá Devarim. Então, como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por vossos cabeças, e vós respondereis, e vós respondestes e me dissestes: é boa coisa que falaste para fazer. Assim tomei os cabeças das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeças sobre vós, capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10. E nomeei guardas para as vossas tribos. Naquele tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o seu litigante. Não conheçais faces no juízo, ou seja, justa medida. Ouvireis do mesmo modo ao pequeno e ao grande. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus, e a causa que for difícil para vós, atrareis a mim e ouvirei. Isso aqui é um código poderoso do Tribunal Celestial. Naquele tempo vos ordenei todas as coisas que deveríeis fazer. E partimos de Horebe e andamos por todo aquele grande e temível deserto que vistes, no caminho do monte do Emoreu, como o Eterno nosso Deus nos ordenara, e viemos até Kadesh Barneia. E eu vos disse: viestes até o monte do Emoreu, que o Eterno nosso Deus nos está dando. Olha, o Eterno teu Deus deu a terra diante de ti. Sobe e herda-o, como o Eterno Deus de teus pais falou a ti. Não temas e não te aquebrantes. E todos vós chegastes a mim e disseste: enviemos homens adiante de nós, e que nos espiem a terra, e nos informem o seu idioma, o caminho pelo qual subiremos, e as cidades às quais entraremos. E esta coisa agradou aos meus olhos, e tomei dentre vós 12 homens, um homem de cada tribo. E dirigiram-se e subiram ao monte. Vieram até ao rio Escol e espiaram a terra. E tomaram do fruto da terra em sua mão e o trouxeram para nós. E voltaram a nós e disseram: é boa a terra que o Eterno nosso Deus está nos dando. Mas não quisestes subir, e fostes rebeldes à ordem do Eterno vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: por que o Eterno nos odiou, tirou-nos da terra do Egito,
para nos entregar nas mãos do Emoreu, a fim de destruir-nos? Encerramos aqui a segunda aliá. Vamos para Brit Hadashah, Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso 22. E saiu Yeshua do templo, indo embora, e aproximaram-se seus talmidim e lhe mostraram a edificação do templo. E ele lhes disse: Eis que vocês não veem todas estas edificações? Verdadeiramente eu lhes digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando Yeshua assentou-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se seus talmidim e disseram entre si mesmos e a ele: Diga-nos, quando serão estes eventos e que sinal haverá de sua vinda e da consumação da presente era? Respondeu Yeshua e disse-lhes: Cuidado, para que nenhum homem os engane, porque muitos virão em meu nome e dirão: Eu sou o Mashiach, e a muitos enganarão. E vocês ouvirão sobre guerras e notícias de batalhas. Vejam e não se perturbem, porque é necessário que todos estes fatos ocorram, mas não é ainda o fim. Porquanto levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pragas, e terremotos em diferentes lugares. E todas estas coisas são o começo dos sofrimentos. Então eles os entregarão às perseguições e irão matá-los e serão odiados por todos os povos por causa do meu nome. Então muitos tropeçarão e odiarão um ao outro e trairão um ao outro. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por causa da abundância da iniquidade esfriará o amor de muitos. Abundância da iniquidade. Tem uma nota aqui. Iniquidade ou injustiça, no aramaico, aula. Refere-se àquilo que transgride a Torá de Hashem. Tá aqui escrito, ó. Refere-se àquilo que transgride a Torá de Yud-Rei com Vav-Rei, Hashem. Tendo em vista que a Torá é reputada a justiça eterna de Elohim, conforme Salmo 119 e 142. Vamos lá em Salmo 149 e 142. 119, 142. Oxi. 119. Diz assim: Eterna é tua justiça e constantes e verdadeiros teus estatutos. Deixa eu ver, fica aberta. Então, em grego consta a palavra anomian, que significa sem Torá, ou contrário à Torá. Vamos continuar a leitura? E por causa da mudança da iniquidade, esfriará o amor de muitos. Iniquidade, então, tudo isso que eu falei agora. Mas aquele que perseverar até o fim viverá. E será proclamada esta mensagem do reino em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. E quando virem o sinal da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que se levantará no lugar sagrado, quem lê entenda. Aí aqui tem os textos, tá? Daniel 9:27, 11:31 e 12:11. Vide ainda 1 Macabeus 1:54. Ai, mas 1 Macabeus é um texto apócrifo. Foi considerado apócrifo porque é história judaica. Então ele tem validade porque ele conta o que aconteceu. Postei isso aí correndo. Então os que estiverem em Yehudá devem fugir para a montanha. E aquele que estiver
sobre o telhado não deve descer para pegar o que está em sua casa. E aquele que estiver no campo não deve voltar atrás para pegar a sua roupa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Assim orem para que a sua fuga não seja no inverno nem no Shabat. Porque então haverá grande tribulação, tal como nunca houve desde o início do mundo e até agora, e nem jamais haverá. Tem mais uma aqui. 1 Macabeus. 1 Macabeus 2:28. E quem tá falando isso não são os discípulos, é Yeshua. Não são os Talmidim. Não são os Shilihim em Atos. Não, isso aqui é Mateus e é Yeshua falando. Citando o texto de 1 Macabeus 1:54 e 2:28. Então, e se não fossem encurtados aqueles dias, toda a carne não viveria, porém, por causa dos escolhidos, serão encurtados aqueles dias. E é isso, gente. Eu não tenho... Deixa eu pensar onde é que tá. Aqui. Eu tenho em algum lugar, eu não sei exatamente onde, eu vou tentá-lo-ei com presteza, dentro do que a minha internet me permitir, localizar o livro de Macabeus. Né? Vamos lá? Vamos achar o livro de Macabeus? Livros. Aqui tem o livro de Macabeus. Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther. Primeiro livro dos Macabeus. Será que vai ter que estar lá? Página 465. Primeira Macabeus, vamos ler, 1 Macabeus 1:28. A própria terra tremia, por todos os seus habitantes, e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. Era esse aqui? Não, 1 Macabeus 1:54. Entendi, eu lembrei 24. 1 Macabeus 1:54 fala ali, por causa da abundância da iniquidade esfriará o amor de muitos. Não. E quando vier o sinal da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que se levantará no lugar sagrado, quem lê entenda. Aí aqui fala 1 Macabeus 1:54. No dia 15 do mês de Kislev, no ano 145, edificaram a abominação da desolação por sobre o altar e construíram altares em todas as cidades circunvizinhas de Judá. História hebraica. Vamos ver, o outro é 1 Macabeus 2:28. 1 Macabeus 2, verso 20. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. O livro 1 e 2 Macabeus conta a história da conquista de Alexandre o Grande na região circunvizinha, e que depois de Alexandre ergueu-se Antíoco Epifânio, considerado a assolação, a abominação da desolação. Por quê? Porque foi um romano que se tornou imperador ali na região de Jerusalém. Ele ficou como dono do campinho de Israel e profanou o templo
Beit HaMikdash. Como que ele profanou o templo? Erguendo altares. Ele destruiu os altares, o altar do Eterno, colocou Zeus, que era o deus dele, colocou uma imagem de Zeus, sacrificou porcos sobre o altar dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo de Jerusalém, destruiu várias coisas dentro do templo, levou todos os utensílios do templo, foram destruídos, até que um homem chamado Judas Macabeu se levantou contra, e aí veio a revolta dos Macabeus. Que isso tem nas aulas de história, gente. Tá lá na aula de história. Só que engraçado, na Bíblia não pode ter. Na Bíblia é considerado apócrifo, mas mas o livro de história pode ter. Interessante, né? Ai, eu vou ficar quieta. Eu vou ficar quieta que eu ganho mais, né? Ai, ai. Foi só um pensamento assim que passou rápido na minha cabeça. Só um pensamento assim, pode ter nos livros de história, mas não pode ter na Bíblia. Passou, pronto, passou. Tá? Não precisam vir, não precisa vir me dizer, porque foi o concílio de homens com mentalidade romana, greco-romana, que queriam a todo custo destruir o que não pode ser destruído. Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome de Hashem. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.